Fala, galera do Palestra Fute News. Inacreditável! O Palmeiras acaba de fazer uma jogada que pode mudar completamente o futuro do clube. E presta muita atenção no tamanho dessa informação, porque o que está circulando nos bastidores não envolve apenas futebol, patrocínio ou uma campanha publicitária comum. Segundo essa informação, o Palmeiras teria avançado em uma negociação enorme com Virgínia Fonseca, através de sua empresa ligada ao mercado de cosméticos e perfumaria, para uma parceria comercial que pode colocar a marca Palmeiras dentro de um mercado diferente e poderoso. Estamos falando de perfumes, fragrâncias, bar splashes, produtos especiais, embalagens personalizadas, campanhas digitais, edições limitadas, produtos licenciados e várias possibilidades utilizando aquilo que o Palmeiras tem de mais valioso fora das quatro linhas: sua marca, sua torcida, suas cores, sua história e sua capacidade absurda de gerar atenção. E calma que a história fica ainda maior. A informação que circula é que essa negociação não teria começado agora. As conversas estariam acontecendo havia meses, longe dos holofotes, com diferentes possibilidades sendo analisadas até que Palmeiras e o grupo empresarial ligado à Virgínia conseguissem encontrar um formato comercial interessante para os dois lados. E quando você pensa que se trata apenas de lançar um perfume verde com o escudo do Palmeiras, aparece outro detalhe. Segundo essa narrativa, o projeto seria muito maior. Seria uma estratégia de expansão comercial envolvendo diversos produtos, campanhas, royalties, participação sobre vendas, licenciamento de marca, publicidade e diferentes mecanismos de receita. E aí surge a cifra que está deixando todo mundo assustado. Dentro dessa negociação, caso os valores divulgados se confirmem e todos os mecanismos previstos alcancem o desempenho esperado, estamos falando de um potencial que poderia chegar perto de 500 milhões de reais por mês em movimentação comercial. Sim, perto de 500 milhões de reais por mês dentro de uma operação envolvendo vendas, participação comercial, royalties, campanhas, produtos licenciados e outras receitas. Mas atenção, isso não significa necessariamente 500 milhões líquidos entrando todo mês na conta do Palmeiras. Uma cifra dessa magnitude pode representar o volume total movimentado pelo projeto, metas de vendas, royalties, pagamentos variáveis, receitas publicitárias, bônus e outros mecanismos. Então não dá para simplesmente dizer que o Palmeiras terá R$500 milhão livres por mês para gastar. Só que mesmo com essa ressalva, se uma parcela relevante dessas cifras realmente virar receita para o clube, nós podemos estar diante de uma das maiores jogadas comerciais da história do Palmeiras. E é aí que tudo começa a mudar. A ideia não seria Virgínia Fonseca comprando parte do Palmeiras, nem sociedade envolvendo o controle do clube. Seria uma grande parceria comercial e de marketing. O Palmeiras disponibilizaria, dentro dos limites negociados, sua identidade visual, sua força de marca, suas cores, elementos ligados ao clube e ações de divulgação para impulsionar uma linha de produtos destinada tanto ao torcedor quanto a um público que normalmente nem acompanha futebol. E isso é gigantesco, porque o Palmeiras deixaria de vender apenas os produtos tradicionais do futebol, como camisa, boné, copo ou chaveiro, e passaria a entrar com mais força em beleza, perfumaria, lifestyle, moda, cultura digital e entretenimento. Imagine uma linha de perfumes inspirada no Palmeiras. Imagine bar splashes em embalagens especiais verde e branco. Imagine edições limitadas em datas históricas do clube. Imagine coleções depois de títulos, kits para presente, campanhas em dias de jogo e lançamentos transmitidos para milhões de pessoas. O escudo do Palmeiras passaria a aparecer em um ambiente diferente da rotina de consumo. E por que isso importa tanto? Porque uma das maiores disputas do futebol moderno acontece fora do estádio, a disputa pela atenção. Quem consegue manter sua marca relevante todos os dias? Quem consegue conversar com públicos diferentes? Quem consegue transformar uma torcida gigantesca em uma comunidade de consumidores sem perder sua identidade? O Palmeiras já possui força enorme no futebol, torcida gigantesca, tradição, títulos, exposição nacional, presença internacional e engajamento digital. Agora, imagine essa força sendo conectada a uma máquina de comunicação capaz de atingir milhões de pessoas que acompanham beleza, cosméticos, entretenimento e lifestyle. É aí que Virgínia aparece como uma peça comercial importante. O foco aqui continua sendo o Palmeiras, mas é impossível ignorar o alcance digital dessa parceria. O clube poderia chegar a consumidores que talvez nunca tenham comprado um produto oficial do Verdão.
Pessoas que não acompanham todas as rodadas, que talvez nem sejam fanáticos por futebol, mas que podem conhecer o Palmeiras através de uma fragrância, de uma campanha, de um lançamento ou de uma tendência nas redes sociais. Isso pode ampliar ainda mais a presença comercial do clube entre diferentes públicos, inclusive o feminino, que já faz parte de maneira gigantesca da torcida palmeirense. E segura essa, dentro dessa narrativa, outros grandes clubes brasileiros também teriam demonstrado interesse em uma parceria semelhante, e um dos nomes citados é o Flamengo. As tratativas não teriam avançado por divergências financeiras e comerciais. O ponto principal não é criar guerra entre torcidas, mas mostrar que se o Palmeiras realmente conseguiu encontrar uma estrutura de negócio que agradou as partes e avançou em uma oportunidade desejada por outros gigantes, isso representa uma vitória de bastidor muito importante. Agora vem a pergunta que o palmeirense está fazendo. E se esse dinheiro realmente entrar nos cofres do Palmeiras, o que o clube poderia fazer? É aqui que o negócio fica absurdo. Mesmo que os 500 milhões de reais por mês não representem dinheiro líquido e garantido, uma parcela relevante desse potencial comercial pode mudar completamente a capacidade financeira da equipe. Estamos falando de um Palmeiras que já possui estrutura forte, competitividade esportiva e capacidade de fazer movimentos importantes no mercado. Agora, imagine adicionar uma fonte gigantesca de receita comercial a essa estrutura. O Palmeiras poderia entrar em uma janela de transferências com muito mais margem, analisar jogadores de patamar internacional, jovens promessas e atletas de seleção sem a mesma limitação financeira de antes. Isso não significa que um craque específico esteja confirmado. Não existe reforço definido dentro dessa narrativa. Mas o cenário mudaria. O Palmeiras poderia disputar negociações maiores, oferecer contratos competitivos, aumentar salários de jogadores estratégicos, renovar com antecedência e até recusar propostas por atletas importantes, sem precisar vender por necessidade de caixa. Esse detalhe é gigante. Dinheiro no futebol não serve apenas para contratar, serve para manter, serve para renovar, serve para valorizar, serve para recusar propostas, serve para negociar com calma. Uma receita comercial maior poderia dar ao Palmeiras um poder de escolha que poucos clubes da América do Sul possuem. Agora imagine Abel Ferreira com um elenco ainda mais profundo, com 2 opções de alto nível por posição. Imagine o Palmeiras conseguindo atravessar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições internacionais sem precisar sacrificar uma disputa por falta de elenco. Mais qualidade, mais profundidade, mais possibilidade de rodar jogadores e menos impacto de lesões e suspensões. Isso pode decidir títulos. E isso nos leva a uma das áreas que mais poderia ganhar, a base. O Palmeiras já se tornou referência na formação de jovens talentos. Agora, imagine essa estrutura recebendo ainda mais recursos. Mais observadores, mais captação, novos centros de treinamento, melhores alojamentos, preparação física, nutrição esportiva, psicologia esportiva, formação educacional e tecnologia acompanhando cada atleta desde cedo. Isso pode transformar ainda mais a base do Palmeiras em uma verdadeira máquina de talentos. O clube ganha dinheiro com a parceria, investe na base, revela jogadores, utiliza alguns no elenco profissional, vende outros por valores altos, reinveste e fortalece novamente a estrutura. Mais jovens passam a enxergar o Palmeiras como um dos melhores lugares para se desenvolver. Famílias confiam no projeto, a vantagem competitiva cresce. Mas agora vem a parte que exige cuidado. 500 milhões de reais por mês é uma cifra absurda. De onde exatamente viria esse valor? Quanto seria garantido? Quanto dependeria de vendas? Qual seria o percentual do clube? Existiriam metas? Bônus? Quanto tempo duraria o contrato? Quem pagaria fabricação e distribuição? Os produtos seriam vendidos só no Brasil ou também no exterior? Agora eu quero saber de você. Se todo esse dinheiro realmente chegar ao Palmeiras, qual deveria ser a prioridade? Contratações, estrutura, base, manutenção do elenco, internacionalização ou investir em tudo ao mesmo tempo para transformar definitivamente o Palmeiras em uma potência ainda maior? Porque uma coisa é certa, se esse acordo realmente atingir uma parte relevante das cifras que estão sendo comentadas, isso muda tudo. O Palmeiras pode estar entrando em uma nova era, e depois dessa jogada, o futebol brasileiro pode nunca mais ser o mesmo.